Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre sobrecarga progressiva. E eu acho que a sobrecarga progressiva é daqueles temas em que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não fazem ideia do que é e, portanto, este vídeo vai ser essencial porque a sobrecarga progressiva é extremamente importante. E depois, o segundo tipo de pessoas é aquele que pensa que sabe tudo sobre sobrecarga progressiva, só que se calhar não sabe assim tanto ou anda a aplicar as coisas de forma um bocadinho enviosada e por isso este vídeo pode também mudar muito aqui o rumo dos teus resultados. Portanto, hoje eu vou explicar o que é este conceito tão importante, desmistificar muita coisa errada e ajudar-te também a conseguires depois aplicar ali na prática, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos aos tópicos do vídeo de hoje, porque os últimos vídeos ficaram um bocadinho compridos. Mas, por falar aqui em tempo, quero aproveitar também para te perguntar qual é que é aqui a tua opinião, ou o que é que sentes sobre a parte da duração dos vídeos. Qual é que seria, assim, o máximo de tempo que tu achas que ainda é produtivo ter aqui vídeo? Também para eu conseguir orientar o conteúdo da melhor forma, porque, claro, que a tua opinião é super importante. Por isso, o que é 20 minutos, 30 minutos, qual é que é, assim, o tempo máximo de vídeo que tu sentes que ainda é produtivo e que pode acrescentar? Bom, sem mais demoras, vamos então passar aqui aos tópicos de hoje e vamos começar por falar sobre o que é a sobrecarga progressiva, claro, para aquelas pessoas que ainda não entendem bem o conceito. Depois vamos falar sobre standardização e explicar também o que é isto, formas de cumprir a sobrecarga progressiva, qual é que é a sua real importância. Depois vou falar sobre a maior mentira que te contam sobre sobrecarga progressiva. E aqui eu sei que vai haver muita gente a ficar chateada comigo, vai haver muitas pessoas a sair do vídeo, mas está tudo bem, porque eu também sei que vai haver muita gente que vai ter sentido crítico e capacidade de perceber que realmente o que eu vou dizer naquele capítulo, por assim dizer, vai fazer muito sentido e pode mudar aqui o rumo dos teus treinos. E por último, aqui li algumas conclusões e como é que tu podes realmente aplicar aqui estes conceitos na prática, ok? Vamos então começar por falar sobre o que é a sobrecarga progressiva. E ela é muito difundida como sendo aqui o princípio mais importante para ganharmos massa muscular. Mas será que é? Será que é obrigatório nós cumprirmos a sobrecarga progressiva para conseguirmos ganhar músculo? Então, este princípio diz-nos que para conquistarmos novas adaptações, ou seja, para ganharmos mais músculo, o treino tem que ser progressivamente mais desafiante ao longo do tempo. Então, no fundo, nós conseguirmos aqui fazer progressivamente mais, quer dizer que adquirimos novas capacidades, quer dizer que ganhamos força e, à partida, se ganhamos força, temos mais músculo. Se bem que não existe aqui uma ligação direta, ok? Só que é lógico pensar que, nas mesmas condições, uma pessoa que consegue levantar mais carga ao longo do tempo é porque à partida também está a ganhar mais músculo. A não ser que faça um treino muito específico, mas pronto, isso são casos particulares. Aqui, o cenário mais confortável seria, obviamente, nós conseguirmos ganhar músculo e progredir fazendo sempre o mesmo, portanto, tendo sempre a mesma quantidade de estímulo, tendo sempre um treino igualmente desafiante, porque isso permitia-nos progredir sem grande esforço. No entanto, a realidade é que, à medida que nós vamos treinando, parece que se vão gerando aqui algumas adaptações de todos os níveis, okay, que fazem com que aquele estímulo do treino que tu tiveste a semana passada, por exemplo, já não seja tão eficiente esta semana. Portanto, se tu estiveres sempre a repetir o mesmo estímulo, ele já não te vai desafiar da mesma forma, por isso já não te vai entregar aqui as mesmas adaptações e os mesmos resultados. Esta perda de eficiência, claro que não acontece em grande nível de um treino para o outro, vai acontecendo sim ao longo do tempo, ok? Então é por isso que é importante que em média e ao longo do tempo tu vás estimulando os teus músculos aqui de forma progressiva. Então vamos também perceber nesta aula que não é preciso fazê-lo de treino para treino. Isto já está a começar a ficar polémico. Mas pronto, vamos guardar lá para o final do vídeo. Na prática, tu estás aqui a cumprir esta sobrecarga quando determinado músculo é estimulado de forma progressiva entre treinos e se torna capaz de fazer mais ao longo do tempo, ok? Portanto, se hoje no teu esforço máximo, ou seja, treinando ali mesmo até à falha, tu consegues fazer 12 repetições de agachamento com 50 kg e se daqui a 6 meses o teu esforço máximo com o mesmo peso corporal continuam a ser aqueles 50 kg para 12 repetições, então provavelmente tu não tiveste ali grande progresso durante esses 6 meses, ok? A não ser que se tenham dado aqui melhorias da técnica e é por isso que nós temos que falar sobre standardização, ok? E porque é que isto é tão importante perceber antes de tirarmos conclusões precipitadas. Então, antes de entrarmos aqui em conteúdo mais detalhado, é preciso perceber esta standardização e é importante relembrar sempre que para nós fazermos aqui comparações diretas de performance, ou seja, nós pegarmos naquilo que fizemos a semana passada, naquilo que fizemos esta semana e percebermos assim, ok, isto foi melhor, foi pior, foi igual, nós temos que garantir que existe uma ótima standardização. Ou seja, os teus movimentos, os teus exercícios, as tuas séries, ao longo do tempo, têm que apresentar uma forma, uma amplitude, uma cadência iguais ao longo do tempo.
ou pelo menos muito parecidas. Claro que aqui é impossível nós termos as coisas milimetricamente iguais, mas pelo menos muito parecidas, porque senão as nossas comparações nunca vão ser fidedignas, porque repara aqui nos dois cenários que eu vou apresentar. No cenário 1, vamos dizer que tu vais agachar com 50 kg e fazes 12 repetições. Tudo bem, portanto, 12 vezes 50 kg. Só que tu terminas ali acima dos 90 graus, não controlas bem a fase excêntrica, depois quando estás a descer, fazes aquela mola, sabe? Para facilitar a repetição, em que tu desces, e dás um saltinho para cima. Pronto, e tu fazes 12 vezes 50 kg. Mas depois, no cenário 2, tu fazes exatamente a mesma coisa. Portanto, 50 kg para 12 repetições. Só que tu controlas bem a tua descida. Tu vais tudo até lá ao fundo. Chegas lá ao fundo, fazes uma micropausa, explodes para cima. Ou seja, não estás a aproveitar ali aquele efeito mola que vai facilitar a transição e que vai fazer com que o teu músculo não produza tanta força. Então, quer dizer, nós temos aqui dois cenários muito diferentes. Porque, com toda a certeza, que o estímulo que tu deste ali aos teus quadríceps, aos teus glúteos, pronto, às pernas no geral, é muito diferente, apesar de que nós temos aqui fatores quantitativos exatamente iguais. Ou seja, tanto no cenário 1 como no cenário 2, tu fizeste 12 repetições com 50 kg até à falha. No entanto, se nós passarmos do cenário 1 para o cenário 2, nós podemos considerar que tu cumpriste o princípio da sobrecarga progressiva, mesmo sem haver aumento de carga, aumento de séries, aumento de repetições. Ok? Ou seja, quantitativamente. Quem é que inventa estas palavras difíceis de dizer? Quantitativamente. Ficou tudo igual. Mas, a nível qualitativo, as coisas melhoraram. Ok? Então, mais à frente no vídeo, nós vamos falar aqui sobre a importância mais a fundo sobre porque é que os fatores qualitativos podem mudar o jogo. Mas agora, eu quero apenas que entendas que, para nós podermos tirar uma conclusão verdadeira entre a semana 1 e a semana 2, entre a semana 2 e a semana 3, sobre se houve ou não progresso, é preciso, é obrigatório que as tuas séries sejam iguais, ok? A nível qualitativo as coisas não se podem alterar significativamente, porque se alterarem, então aqui a comparação já não vai ser justa, já temos outras coisas ao barulho. Portanto, comparar aqui performance com técnicas diferentes, eu costumo dizer que é o mesmo que dizer que tu não gostas de alguma coisa, tipo de batata. Eu não gosto de batata porque eu provei batata cozida e aquilo soube muito a mal. Epá, não gosto de batata. Então, olha, tens aqui batata frita. Não gosto de batata. Mas tu provaste batata cozida. Então, apesar de ser sempre batata, ela pode ser confeccionada de formas diferentes e por isso vai-te saber também de forma diferente, vai ter uma textura diferente. Tu não podes dizer que não gostas de batata no geral só porque provaste de uma forma, não é? Portanto, estás aqui a generalizar uma coisa que pode ser muito diferente. E nos exercícios é exatamente igual. Um agachamento é sempre um agachamento, mas com técnicas diferentes pode-te induzir também aqui em estímulos muito diferentes. Portanto, não julgues todas as confecções de batata só porque não gostas dela cozida e também não julgues todos os agachamentos como sendo a mesma coisa, como sendo comparáveis, porque é muito importante nós aqui estarmos a comparar coisas realmente iguais. E é disto que se trata aqui a nossa standardização. Entendida que o que é a sobrecarga progressiva, entendida a importância da standardização, agora a pergunta é, então, mas como é que eu posso realmente cumprir aqui esta sobrecarga progressiva? E ao contrário do que se pensa, isto é muito mais do que apenas fazer mais repetições ou mais carga. Todo mundo fala isso, não é? É só fazer mais 2,5 kg ou mais uma repetição do que na semana passada. Errado. E hoje eu vou-te falar aqui de dois grupos de fatores que tu podes melhorar. Os quantitativos e depois os qualitativos. Quando falamos dos quantitativos, claro que a primeira coisa que vem à cabeça é aumentar a carga utilizada. Então, se tu utilizas mais carga em pelo menos uma das séries, ok? E depois tudo o resto é igual, fazes as mesmas repetições, a mesma proximidade da falha, o mesmo comprimento ali das vertentes técnicas, então aí nós temos um progresso, ok? Podemos dizer que cumprimos a sobrecarga progressiva. Isto é importante, tudo o que eu vou dizer a seguir tem em conta que pelo menos nós mantivemos tudo o resto. Portanto, eu agora vou falar de mais repetições, mas tu estás a cumprir se fizeres mais repetições e pelo menos mantiveres tudo o resto. Porque imagina que fizeste mais uma repetição, mas utilizaste menos 20 kg. O teu estímulo não foi progressivo, ok? Então, tendo em conta sempre que tudo o resto é pelo menos mantido. Portanto, mais carga, fazer mais repetições, fazer um número maior de séries, portanto, no geral, claro que vais ter um estímulo maior, ou então terminares a série mais longe da falha do que na semana anterior. Isto também é um progresso porque significa que tu fizeste o mesmo trabalho com um menor grau de dificuldade. Portanto, se tu hoje fizeste 12 repetições com 50 kg e foi uma série até à falha, na próxima semana tu fazes 12 repetições com 50 kg e acabas por ficar a 2, 3 da falha, quer dizer que tu progrediste. O estímulo foi maior. Nessa sessão, não. Mas as tuas capacidades estão a ser progressivas. Então, isto aqui é um bocadinho cinzento, não é? Por um lado é cumprimento da sobrecarga, por outro lado não é.
mas no geral diz-te que estás a progredir. Pronto, e é isso que eu quero aqui transmitir, ok? Portanto, estás a conseguir fazer o mesmo trabalho com menos esforço. Então, se fosse novamente até o teu esforço máximo, se calhar em vez de 12 fazias 13, 14, 15. Pronto, e é isso que importa aqui. Depois temos também aqui as nossas componentes qualitativas, não é? E elas fazem uma diferença enorme no que é a dificuldade da execução. E acredita em mim, por favor. Muitas vezes tu podes baixar a carga que estás a utilizar e se tu melhorares os fatores qualitativos, o teu estímulo pode ser progressivo. Confia no que eu te estou a dizer. Eu não tenho dedos para contar as vezes que uma pequena dica de melhoria qualitativa fez com que muitos alunos meus baixassem muita carga e passado 1 ou 2 semanas dissessem: Zé, eu nunca tive um estímulo tão bom no músculo alvo, que é aquilo que nós queremos realmente trabalhar, como agora. E estou a usar menos carga. Isto é super estranho. Porquê? Porque toda a carga que está a ser usada está a ser direcionada para o músculo alvo. Pelo menos uma porção muito maior. Porque a parte qualitativa melhorou muito. Então aqui nos nossos fatores qualitativos temos em primeiro lugar o aumento da amplitude de movimento, não é? Portanto, amplitudes máximas são melhores do que amplitudes encurtadas em 99% dos casos. A melhoria da conexão entre o músculo ou do recrutamento do músculo alvo, que era aquilo que eu estava a falar. Portanto, se levantas a mesma carga, mas consegues tensionar mais o músculo que é suposto trabalhar, então estás a sobrecarregá-lo progressivamente, não é? Não nos vale de nada estarmos a aumentar imensa carga e alterar a forma e já não estamos a utilizar o músculo-alvo tanto como anteriormente. Isso seria uma regressão. Depois, o aperfeiçoamento da capacidade de te aproximar da falha, sem negligenciar componentes técnicas, isto é extremamente importante. E depois outros dificultadores, que podem também fazer com que, apesar da performance não aumentar, o estímulo seja maior, como por exemplo a diminuição da cadência, controlares melhor a carga, a adição de micropausas, portanto, alongares tudo, chegares, fazeres uma micropausa e explodires, sendo que aqui é muito importante perceber que nem sempre mais é melhor. Portanto, o ideal aqui é encontrarmos uma execução que seja excelente para nós e a partir daí garantirmos que é sempre igual. Mas realmente, se tu não estás, por exemplo, a controlar a carga e de repente com a mesma carga consegues controlar melhor, fazer uma cadência mais lenta e mantens tudo o resto, portanto carga, repetições, séries, então provavelmente estás a cumprir também aqui a sobrecarga progressiva. Eu sei que pode ser estranho porque todo mundo fala de mais carga, mais repetições, mas a sobrecarga progressiva é muito mais do que isso, é muito mais do que fazer mais obrigatoriamente ao longo do tempo. Então, aqui o que tu percebes é que tudo o que te permitir um progresso ao longo do tempo a nível de estímulo, portanto um estímulo progressivo, é válido. E eu costumo dizer, eu até digo que isto não se devia chamar princípio da sobrecarga progressiva, devia ser o princípio do estímulo progressivo, porque tu no fundo não queres levantar mais carga obrigatoriamente ao longo do tempo. Okay? Tu queres ter um estímulo maior, porque é essa quantidade de estímulo que vai fazer com que o teu músculo cresça. Então é isso que é realmente importante. Mas bom, eu não percebo nada disto, eu não mandei nada, por isso vai continuar a ser princípio da sobrecarga progressiva e vamos continuar aqui o nosso vídeo para falar sobre a importância. Será que o cumprimento da sobrecarga progressiva é tudo aquilo que prometem? Será que se tu cumprires este princípio, ele te vai entregar imediatamente ganhos musculares? E é tudo isso? Não é bem assim. A verdade é que não é bem assim, porque a sobrecarga progressiva não é obrigatória para progredires, especialmente no curto prazo. Choque, eu sei. Estás em choque, estás a considerar fechar o vídeo, mas eu peço que não o faças, porque eu vou justificar, ok? Então, tu podes não cumprir aqui o princípio da sobrecarga progressiva em todas as sessões e mesmo assim ter excelentes resultados, desde que em todas as sessões tu consigas cumprir a sobrecarga aguda. E agora estás a pensar assim, José, por favor, tu agora não me vais dar aqui outro sermão sobre outra sobrecarga que este vídeo vai ficar 1 hora. Não, deixamos isso para outro vídeo. Muito resumidamente, a sobrecarga aguda basicamente diz-nos que precisamos de atingir aqui o limiar de estímulo, como vemos aqui na imagem, e que a partir do momento em que nós atingimos esse limiar de estímulo, os nossos resultados são muito melhores. Portanto, basicamente nós precisamos de chegar ali a uma quantidade e qualidade de treino, não é? Que nos entrega aquele estímulo, que nos permite atingir aquele limiar, e o treino vai sinalizar ali ao nosso corpo, olha, vê lá se ganhas mais músculo, porque estes treinos são muito desafiantes para aquilo que nós temos, não é? Então, nós precisamos de um bocadinho mais. E parece que ao atingirmos esse limiar, os nossos resultados começam a ser muito maiores. Aliás, o estímulo da sessão e, consequentemente, os resultados. Portanto, esse limiar é o mínimo de estímulo que nós precisamos na sessão. E se nós atingirmos isso, no geral, não precisamos de, obrigatoriamente, fazer mais do que o que aconteceu antes, ok? E isto acontece porquê? Porque a sobrecarga progressiva, ela não funciona como um botãozinho. Desligado, ligado, ela não funciona de forma binária, ela funciona como um espectro, em que se tu atingires este limiar de estímulo, tu já estás a progredir, ok? Já estás a conseguir um ótimo resultado.
Depois, daí em diante, se estás a conseguir 100% ou 95%, isso já é outra conversa, ok? Mas isto não funciona do género. Ou tu ganhas músculo ou não ganhas músculo. Porque se cumprires, ganhas. Se não cumprires a sobrecarga progressiva, não ganhas. Isso não funciona assim, ok? Então imagina aqui um cenário em que tu até perdeste uma repetição entre treinos. Vamos dizer que no treino da semana passada tu fizeste 3 séries de agachamento com 50 kg, fizeste 12, 11, 9. E esta semana fizeste os mesmos 50 kg, só que fizeste 12, 10, 9. Então ali na segunda série tu perdeste uma repetição. Meu Deus! O que é que será que aconteceu? Será que ficaste mais fraco? Será que... Claro que não. Nós não podemos dizer assim, esta sessão eu não progredi nada porque perdi uma repetição, nas outras séries só fiz a mesma coisa, não consegui aqui progredir. A verdade é que mesmo que tu só iguales ou até percas aqui um bocadinho de performance, tipo 5, 10% de performance em relação à semana anterior, é muito provável que tu continues a ter aqui ótimas adaptações e a ter um bom resultado. Porque o que foi desafiante ontem vai ser desafiante hoje e não vai deixar de ser desafiante na próxima semana. Pode ser um bocadinho menos desafiante, mas muitas vezes estas ligeiras quedas de performance nem nos dizem que nós estamos mais fracos. Podem ser apenas ali algum stress agudo. Imagina que tu não dormiste tão bem esta noite. Imagina que o teu pré-treino foi um bocadinho mais fraco. Não comeste tanto como é costume comeres. Isto são coisas pequeninas que podem fazer com que tu já não consigas uma performance tão boa. Então vamos dizer aqui que hoje tu dormiste bem, comeste bem, está tudo direitinho e tu consegues fazer 10 repetições máximas e fazes 8. Ok. Na próxima semana, acontece alguma coisa, tiveste um problema no trabalho, tiveste uma noite de sono mais curta, então o teu máximo nessa semana vão ser 8, não vão ser 10. Só que isto não tem a ver com tu perderes músculo, foi simplesmente ali um stress na altura, um stress agudo. Então o teu máximo é 8 e tu fazes 7. Então repara, a segunda semana em que tu só fizeste 7 foi mais desafiante em relação ao máximo que tu consegues entregar. Então, provavelmente aqui o estímulo seria progressivo. Percebes então quão redutor é tu achares que tens que te obrigar a fazer mais de semana para semana? E eu faço estas pausas para respirar porque isto é algo que está realmente difundido e as pessoas levam como uma obrigação. Eu sei que isto pode dar a volta aqui à cabeça porque pode ir contra tudo o que tu costumas ouvir, mas, por favor, diz-me nos comentários se isto faz sentido ou não, se estás a perceber, o que é que não percebeste, para eu te conseguir explicar um bocadinho melhor. Mas eu acho que isto nem precisamos de perceber muito de treino, é meio que lógico. Não é? Portanto, em relação à nossa capacidade máxima, neste caso que eu apresentei, nós até fizemos mais. Portanto, o estímulo em si foi mais desafiante do que na semana anterior, onde tu tinhas feito uma repetição mais. Ok? Então, resumindo, nós temos aqui 2 pontos-chave que nos dizem que a sobrecarga progressiva não é tão importante assim, não é tudo aquilo que difundem. Em primeiro lugar, as nossas capacidades oscilam por fatores externos e fazermos menos não quer dizer que perdemos músculo, nem que estamos mais fracos. Portanto, podemos até aqui conseguir um estímulo progressivo com uma performance um bocadinho pior. Foi o que eu exemplifiquei mesmo agora. E o segundo ponto diz-nos que, mesmo que o estímulo não seja progressivo, e é isso que vamos falar agora, em relação à semana anterior, não é progressivo em relação à semana anterior, a verdade é que pode não haver aqui um progresso de 100%, não é? Vamos dizer assim, eu fiz 10, se fizer 11 a progredir 100%, conquisto 100% do resultado, mas se calhar fazes 98, se igualares a performance, e isso continua a ser excelente. Então, como eu falei anteriormente, isto não é sobre eu ganho músculo se cumprir a sobrecarga progressiva ou eu não ganho músculo. Não é sobre isto. É sobre, dentro do espectro de resultado, quanto é que eu vou otimizar. Tu ganhas sempre. Desde que o teu treino seja desafiante e tu cumpras a sobrecarga aguda, tu ganhas sempre músculo, mesmo não seja o 100%. Eu sei que, lá está, neste momento muita gente já deve ter saído do vídeo, outras pessoas vão sair agora, vão chamar nomes, vão dizer, mimimi, treino fofo. Tudo bem, tu podes fazer isso, podes continuar a acreditar no que dizem por aí, no que a pessoa do teu ginásio diz, no que a pessoa mais musculada do que eu, porque eu nem competi em culturismo, o que é que eu estou para aqui a falar? Tudo bem. Ou então podes perceber o que eu te estou aqui a explicar, que é o que faz sentido. Ok? Isto não é a minha opinião, é o que realmente faz sentido. Então é isso, tu não precisas progredir todas as semanas para ter excelentes resultados. E vou até mais longe, que é forçar isso pode ser o que te está a impedir de ter resultados. E para explicar isso, vamos então passar aqui ao último tópico, que é sobre a maior mentira que te contam. E a maior mentira que te contam é exatamente aquilo que eu já tinha falado aqui, que é, tens de fazer sempre mais uma repetição, tens de fazer sempre mais 2,5 kg em relação à semana anterior. Isto é obrigatório, porque senão não vais ter bons resultados, porque senão tu treinas fofo. Isso não faz sentido, porque apesar da sobrecarga ter sim a sua importância, fazer mais tem a sua importância, não vale tudo para cumprir esta sobrecarga progressiva. E ao forçar este cenário, tu podes realmente estar aqui a incorrer numa situação falaciosa que te prejudica. A urgência de nós queremos sempre fazer mais vai nos levar a fazer o quê?
violar componentes da técnica. Só para conseguirmos uma performance melhor. E isto acaba por não fazer sentido, porque violar componentes qualitativas vai fazer com que a quantidade de estímulo por repetição seja menor, o que vai fazer com que o estímulo não seja progressivo. E isso faz com que nós estamos naquele ambiente de eu quero tanto progredir, fazer mais, e no final não estamos a conseguir um estímulo progressivo, que é o que importa. Portanto, nós podemos até melhorar a performance, mas como a qualidade das repetições é pior, o nosso estímulo é menor, ok? Porque, mais uma vez a lembrar, isto não é só quantidade de carga, quantidade de séries, quantidade de repetições. Isto é também a parte qualitativa. E se nós estamos a degradar a qualidade para aumentar a quantidade, that's no good idea, ok? Então, o comprimento da sobrecarga, ele é uma consequência do trabalho bem feito. Não é algo que tu forças a cada sessão, porque se tu estás no início do treino e dizes assim, eu tenho que fazer 12 porque no treino passado eu fiz 11, então eu tenho que fazer 12. Mas imagina que naquele dia, por alguma razão, já falámos anteriormente, uma má noite de sono, o que é que seja, a tua falha está nas 10. O que vai acontecer é que tu chegas ali às 7, 8 repetições, começas a ver uma dificuldade muito grande, o que é que vai começar a fazer? Vais começar a negligenciar a técnica. Vais começar a descer mais rápido, vais começar a encurtar um bocadinho a amplitude, vais começar a alterar a forma, só para chegar às 12. Porque na tua cabeça aquilo é obrigatório. Então o que é que acontece? Da repetição 7 para a frente, a qualidade é muito pior. O que é que acontece? Tu fazes 12. Mas o estímulo geral da série é pior. Então tu queres tanto fazer melhor que acabas a fazer pior. Esta progressão forçada só te vai induzir num falso progresso, porque na verdade tu não progrediste. Tu só fizeste mais. Mas fizeste mais porque diminuíste a qualidade das repetições, ok? Então imagina, isto é a mesma coisa que tu quereres melhorar aqui o teu tempo de corrida e tu todos os dias fazes a mesma volta na tua cidade, não é? Tu corres, boa, estás sempre a melhorar o teu tempo, estás sempre a baixar os tempos. Chega um dia que tu dormiste mal, estás cansado. Então tu chegas ali a meio da volta e tu vês, opa, bolas, isto não está bom. Então, já estou com mais um minuto do que é costume. Vou aqui apanhar um atalhozinho e tu vais pelo atalho e tu, melhoras o teu tempo, não é? Tu realmente chegas do ponto de partida ao ponto de chegada num tempo mais baixo do que de antes. Só que tu usaste um atalho. Tu não correste a mesma coisa. Então tu estás só a enganar-te. Estás só a manipular a tua cabeça para dizer assim, não, eu melhorei. Quando na verdade, se tu fosses pelo caminho normal, tu nunca ias melhorar o tempo nesse dia. Simplesmente porque não eras capaz. Mas isso não quer dizer que não tinha sido uma corrida produtiva. Não quer dizer que essa corrida não tinha contribuído para a tua melhoria como corredor. Exatamente a mesma coisa nos treinos, ok? Tu não tens que forçar a fazer mais aquela repetição. Se tu fizeres o trabalho bem feito, ao longo do tempo, este melhorar de performance, mais repetições, mais cargas, vai acontecer de forma natural, ok? Então aqui é exatamente a mesma coisa. Alterar componentes qualitativas só para melhorar a tua performance é um auto-engano e o primeiro passo para isso não acontecer passa mesmo por aceitares aquilo que eu acabei de dizer aqui. Mais uma vez, eu sei que este conteúdo pode ser um bocadinho mind-blowing, não é? Tipo, se calhar nunca ouviste falar disto, mas eu acho que se tu parares e meteres as coisas no papel, vai-te fazer sentido, ok? Agora, passamos aqui então à última parte do nosso vídeo, que é aqui a conclusão e aplicabilidade, porque eu sei que podes estar neste momento a pensar, então, o que é que eu faço agora? Estás basicamente a mudar tudo aquilo que eu achava que era verdade. Então, eu quero terminar aqui o vídeo, em primeiro lugar, a reforçar que eu não te estou a incentivar a não procurar o progresso. Eu não te estou a incentivar a ter uma mentalidade de acomodação e de ir para o treino dizer assim, eu faço o que me apetecer, eu faço o que conseguir, que se lixe. Não é isso de todo. Portanto, nada de estar aqui a manipular o que eu falei, nada de estar aqui a esticar as minhas palavras e a mudar o intuito delas. Não é isso. Ter raça no treino, ir para o treino cheio de vontade, fazer uma preparação para ir para o treino e bater performances é muito importante. Ok? É muito importante e é algo que tu deves fazer. A mentalidade de treino é super poderosa e influencia sim nas tuas capacidades. Portanto, vai com confiança, vai com raça e vai procurar os teus ganhos. Simplesmente, tu não podes deixar que isso te leve a degradar a qualidade do que fazes, não é? Portanto, é como se costuma falar, encontrar o sweet spot, encontrar o ponto de equilíbrio. De eu vou dar o meu melhor, eu vou arrebentar aqueles pesos, eu vou fazer a minha melhor performance, mas sempre com a consciência de que eu não posso degradar a qualidade só para conseguir o progresso que eu quero. Porque senão isso é o quê? Festinhas no ego, que não vão trazer resultados. Então, resumindo, o que é que deves fazer na prática? Tu chegas a um treino, como é que deves proceder? Em primeiro lugar, selecionar a carga de forma lógica para a série. Portanto, se tu a semana passada fizeste 50 kg para 10 e queres fazer 8 a 12, tu vais selecionar os mesmos 50 kg e vais pensar assim, ok, eu se calhar esta semana vou fazer 11 ou 12, vou progredir à partida, não é? Porque se o meu trabalho está bem feito, o meu treino está bem montado, eu vou progredir. Mas aí, isto é o teu pensamento inicial. Depois tu vais executar. Executar cada repetição com uma técnica excelente e sempre igual, ok? Com vontade,
com esforço, resistência à dor, dares o teu melhor, mas nunca forçando. Portanto, tu vais repetição a repetição. Se tu chegas às 8 e vês assim, esquece, já estou perto da proximidade da falha que quero. Tu fazes a 9 e vês assim, esquece, a 10ª só vai subir se eu fizer aqui uma batota. Tu ficas nas 9. Ok? Tu não vais fazer essa batota só para pelo menos igualar ou fazer mais uma do que no treino anterior. Não. E depois, ponto 3, perceber o que aconteceu. Progrediste? Espetacular. Não progrediste? Tudo ok. Não é por fazeres menos uma repetição que deixaste de progredir, que perdeste o músculo, que foi um treino, este treino já não valeu de nada. Isso é completamente errado, ok? Estás a conquistar um ótimo resultado à mesma. Mas, claro que se isto se repetir ao longo do tempo, portanto, se passa semana atrás de semana, semana atrás de semana, e tu continuas a perder uma repetição, mantém, das duas uma. Ou estás sempre a melhorar a tua técnica, porque estás no início, e aí tudo bem. Ou então, se és uma pessoa com experiência, algo está errado, e está na hora de rever aqui toda a tua programação de treino. E claro que se tu queres aprender a programar treino do zero ao pro, num ambiente de excelência, com o máximo suporte e com a minha ajuda direta, vê lá o linkzinho do vídeo, tenho lá o link para o curso de Liberdade de Ferro, e aí tu vais encontrar tudo o que precisas, ok? Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Hoje vamos ficar por aqui. Eu sei que era muito mais sedutor eu chegar aqui e dizer assim, mindset de progresso, vai com tudo, não treines fofo, vamos levantar mais carga a cada treino, porque o Chris Bumstead faz isso e ele é Mr. Olympia. Mas somos todos adultos, não é? Nós queremos encarar a realidade, nós queremos encarar a nossa realidade, certo? Eu acho que sim, Então, é muito irrealista nós pensarmos que vamos sempre fazer mais. É irrealista. Até porque a vida acontece, mas especialmente se estivermos numa fase de emagrecimento, ok? Aí seria todo um novo vídeo sobre como encarar a sobrecarga progressiva numa fase de emagrecimento. Mas deixamos isso para a próxima. Bom, se gostas deste conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal, super importante para que cresçamos aqui, chegarmos a mais pessoas. Deixa nos comentários o que é que queres ver nos próximos vídeos. Se fizeres compras na Prozis, utiliza o cupom ZEMOTA, é aqui a única fonte de parceria do canal que me permite também estar a trazer cada vez mais conteúdo. Vemo-nos no próximo vídeo e let's get it!